É muito louco imaginar essas novas civilizações, né, extraterrestres, como os nossos ancestrais que evoluíram, né? E ao mesmo tempo é muito louco pensar que a gente tem aqui ancestrais que já tiveram esse conhecimento antes, dessa lógica de evolução, e foram absolutamente dominados por uma espécie mais tecnologicamente no nível, vamos dizer, técnica lógica, que nem a gente está falando de ferramentas e tal, mas guiadas pelo mal na consciência ou pela não visão da consciência coletiva da União e disseminaram, né? Então você pega os indígenas, né? Eles foram eliminados aqui por conta dos colonizadores, né? Mas quem tinha mais tecnologia? Não sei. Eu acho que o xamã tinha muito mais tecnologia pelo uso do ponto de vista Espiritual? espiritual, evolução, do que o colonizador, o bandeirante, com uma faca foda, saca? Ou uma espingarda. Só que, guiado por uma consciência equivocada, né, eles tiveram momentos diferentes. Então a gente até pega grandes caras, né? Referências aí, Terence McKenna, entre outras pessoas que estudam, né, a evolução, a consciência, né? Muito sobre essa edge da psicodelia. E os xamãs são basicamente hoje uma esperança, ou pelo menos as lógicas dos psicotrópicos e estudo da psicodelia, que nem eu coloquei no comecinho, pode ensinar muito a gente sobre consciência coletiva, né? Eles podem, teoricamente, ser os técnicos, né? Para arrumar esse sistema operacional nosso que está Desvirtuado um precisando de pouco. alguns ajustes, exatamente. Exatamente. Cara, mas assim, tentando entrar um pouco ainda nessa ideia, legal, o uso da tecnologia que os índios, os indígenas, né, desculpa, foram dizimados, se a gente for levado no ponto de vista concreto e material, sim, né? Mas será que do ponto de vista transcendente isso se equivale, né? Porque, legal, os indígenas foram dizimados, mas esse conhecimento é que muitas vezes traz essa ideia do caminhar espiritual. As ideias deles que estão até hoje, né? E provavelmente são eternas, que fazem a gente estar nesse caminhar, porque as pessoas que acabaram com eles, então não sei se vão continuar, se vão perdurar tanto tempo quanto ideias mais transcendentes, né? Você diz no sentido de... Esse caminhar do caminhar espiritual mesmo, do caminhar dessa ideia de evolução espiritual. A ideia de os indígenas, não só os indígenas, mas todos os povos originários em seus tempos e espaços traziam muito essa ideia, né, do transcendente. Tanto é que, por trazerem essa ideia, foram dizimados, né? Porque vai contra a ideia hoje, pode ser capitalismo, do sistema, que não é de unidade, é de separatividade, né? Então, a ideia dos povos originários é transcender, é unir. E a gente provavelmente está num momento que não é de unir, é de separar. Claro que, voltando a essa ideia da polaridade, a gente está indo no caminho da separação. A gente está nesse polo, né? Mas as ideias deles ainda estão lá, né? Pode ser que puxe isso, né? Sem dúvida. Vai puxar, né? Se a gente acreditar, eu particularmente acredito que existe por mais que doído, ou se a gente for trazer a ideia do karma, esse caminho existe, né? Total. Esse caminho existe. Pode ser com mais dor ou menos dor, mas ele tem esse caminho, né? Também acho, cara. Também acho. E você vai ver assim, né? Por mais tecnologia que eles tivessem, os indígenas, xamânicos, né? De conhecer a natureza, entender a natureza, né? E aprender com ela, eles usavam isso num ambiente de muita sabedoria ali própria, né? Para curar as pessoas, para se conectar consigo mesmo. Se descobrir, né? Internamente, entender o universo a partir de se entender, né? De expandir sua consciência e se entender cada vez mais. Mas num espaço muito limitado ali, vamos dizer assim, né? Um espaço bem ancestral. A gente veio com a civilização aprendendo a usar observar a natureza, aprendendo como lidar com ela, mas não sempre com o objetivo mais de evolução possível, né? Então, esse fractal dessa consciência, ele está presente, né? E eu acho que o resgate dessa cultura e a valorização dela, do reconhecimento do sagrado dessa experiência e cultura xamânica, né? Bem como todas as outras de experimento espiritual, né?
a valorização disso e a combinação com a tecnologia atual, ela traz outputs, assim, exponenciais de evolução, né, na minha opinião. Então, com certeza, cara, acho que esse fractal tá aí, e quem consegue se conectar com isso e adequar com a ciência moderna, faz saltos, né? Sim. Saltos. E o Andrezinho, esses povos originários, essas ideias deles, se conectam com a tecnologia de hoje? Ou com as futuras tecnologias de hoje? Se a gente for levar em consideração que a tecnologia está indo num caminho, ela segue um caminho da natureza, como a gente disse no começo, elas se conectam com as ideias dos povos originários? Não sei. Eu acho que sim, cara. Acho que super, na verdade. Tem até uma citação aí de uma pessoa que eu gosto muito. Um empreendedor que, inclusive, eu admiro muito aqui no Brasil, que é o Luiz Silva, fundador da CloudWalk. Tá ouvindo outro dia ele falar. Num podcast, inclusive. Legal. Ele fez uma citação do D-Rock, que é o fundador da Visa, né? Num livro que ele fala de nascimento... A Visa... Da cartão? De nascimento da ordem caótica. Que primeiro a gente tem várias coisas competindo na natureza. Mas desse experimento a gente chega numa ordem. Dá pra entender, né? A Visa, né? Putz, os caras convergiu vários bancos, né? Num lugar só. E eu acho que a gente tá hoje muito nesse momento, né? De várias coisas batendo no sistema, no status quo, pá, agora a gente viu, né? O Twitter mudando pra X, o que vai ser o nome da empresa, né? O que vai ser, o que não vai ser, a inteligência artificial começando a ocupar, blockchain começando a ser embebido ou presente até no Banco Central do Brasil, né? Agora com o lançamento do Real Digital. Então a gente tá nesse momento muito de sincronização, né, da adequação perante o momento de inflexão dessas tecnologias, né? E eu acho que esse é um momento de muita sabedoria que a gente vai ter que ter e aprender com os povos ancestrais, né? Não os ancestrais que estão simulando a gente, mas os ancestrais que mostraram pra gente como calibrar a nossa evolução.